Meus caros amigos, minhas queridas amigas, muito boa tarde a todos. Eu rogo a Jesus, o mestre por excelência, o amigo de todas as horas, possa abençoar a cada um de nós e nos manter em vibrações de alegria, de saúde e, sobretudo, de muita paz. Eu quero dar um abraço em cada um de vocês e, para isso, eu quero registrar as presenças, porque nós estamos distantes, mas próximos uns dos outros. Quero cumprimentar a minha querida Fernandinha, que já está aí nos esperando, nos aguardando desde antes da nossa palestra iniciar. Quero cumprimentar e dar uma boa tarde Ana Paula Castro, Alexandre Soares, a Edmeia Moreno dos Santos, a Virgínia Espínola, a Alberto Nóbrega, a Márcia Martins, a Vinícius José do Nascimento, a Ana Paula, já falei o nome dela, mas falo de novo, a Ana Paula Castro, a Rosiane Bittencourt, ao meu querido Fábio Quinucci, a Marco Antônio Romani, a Daniela Martins, a Leonardo Fittipaldi Torga, a Norma Duque, a Vânia, a querida Vânia Turler, e a Mônica Rocha de Carvalho. Bom, acho que eu falei o nome de todo mundo. E eu tenho procurado fazer dessa forma, registrado o nome daqueles que trazem suas mensagens, que trazem suas considerações, porque é a razão de ser das nossas lives. Não teria razão nenhuma eu, Rafael, ficar falando aqui sozinho, ficar cumprindo apenas o meu exercício de falar, de fazer uma palestra, se nós não estivéssemos juntos. Porque uma palestra, ela não se traduz apenas do orador, mas se traduz daqueles que falam, daqueles que escutam, mas sobretudo de todos aqueles que se irmanam juntos, no ideal de Jesus, no ideal do amor, no ideal do evangelho, no ideal de manutenção das nossas casas espíritas, que se encontram fechadas fisicamente, mas pelo teor dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, nós estamos harmonizados. E continuando com os trabalhos da agremiação espírita Pedro II. E é sempre uma alegria retornar a esta casa, onde eu fiz grandes amigos, onde eu já estive no Isso é Papo de Espírita, e hoje aqui estou mais uma vez para falar de uma alma nobre. Quando o Henrique me fez o convite, eu me perguntei, será que eu tenho condições de falar de Jesus Gonçalves? Na verdade, o nome dele era Jesus, mas ele, na sua humildade e igualmente na sua reverência a Jesus, ele nunca quis ser chamado Jesus. E deu um jeito de trocar o nome dele. Então colocou um acento agudo no E e tornou-se Jesus, Jesus Gonçalves. E antes mesmo de entrar na vida deste grande homem, eu quero tecer algumas considerações, porque quando falamos em Jesus, nós nos damos conta daquilo que Leon Denis nos trouxe no formoso livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele assevera que não há alma que não possa renascer. Todos nós podemos renascer. Todos nós podemos pavimentar novos rumos, desabrochar novos alvoreceres e nos reconectar com Jesus. Quando nos damos conta da vida de Jesus Gonçalves, nós vemos a mão de Deus, que nos abre o porvir da esperança, que nos abre o amanhã da bonança. Vemos esse Pai de misericórdia, de amor, que não desiste de nenhum de nós em nenhum momento das nossas vidas. Daí, falar de Jesus Gonçalves é falar da nossa metamorfose, é falar da ressignificação dos nossos passos, é falar de uma alma que poderia ser qualquer um de nós que se encontrou na parte mais baixa dos vícios, dos pecados, mas que soube crescer, que soube se iluminar, que soube volver para Jesus. Falar de Jesus Gonçalves também é trazer para cada um de nós uma consideração, que quando olhamos para alguém, para uma pessoa, para alguém que está mourejando conosco nas lutas da existência, nós vemos um retrato. Nós não sabemos o filme daquela vida. E muitas vezes julgamos aquela pessoa por aquela foto, quando nós devemos saber que existe um antes que justifica aquele presente, mas que, sobretudo, existirá um amanhã. Quando então olharmos uns para os outros, ainda nos retratos, possamos entender que aquela pessoa já viveu antes, já errou antes, já acertou antes, mas, sobretudo, aquela pessoa terá um amanhã. Aquela pessoa que foi criada simples e ignorante será um anjo, será um ser de luz. Isso diminui em nós
a impaciência, diminui em nós os julgamentos e aumenta consideravelmente a nossa confiança em Deus. Porque Jesus Gonçalves nasceu em 1902, numa pequena cidade paulista, a cidade de Borebi. Era uma criança que desde cedo ele demonstra alguns pendores para a educação, porque gostava de ler, gostava de estudar e gostava igualmente das artes. Demonstrava habilidade com os mais variados instrumentos. Mas é filho de uma família bem pobre, uma família do campo, uma família que precisava trabalhar arduamente. E assim foi a sua infância. De Borebi, ele precisou ir aos 16, 17 anos para a cidade de Bauru. E em Bauru ele começou a trabalhar bem cedo, porque aceitou um emprego na prefeitura de Bauru. E ali naquela prefeitura ele começou desde o emprego mais simples até se tornar o verdadeiro tesoureiro da prefeitura. Mas, como era um grande escritor, como era um grande artista, ele começou a escrever pequenos textos que depois foram para os jornais locais, começou igualmente a tocar na banda da cidade. Tinha muita destreza com os instrumentos. Veio a se consorciar muito jovem com Dona Teodomira. E é uma particularidade porque Dona Teodomira já tinha 2 filhos. E com Jesus Gonçalves, eles têm outros 4 filhos. Daí formam uma família de 6 filhos. Mas a vida começa a trazer para Jesus Gonçalves algumas dificuldades. Porque Dona Teodomira, ela vem a desencarnar muito cedo, vítima da tuberculose. E ele se vê pai de 6 filhos. Mas as dificuldades se fariam ainda maiores. Porque quando estava com 27 anos, ainda muito jovem, começam a surgir manchas arroxeadas pelo seu corpo. E nós sabemos que essas manchas arroxeadas são o prenúncio da hanseníase. Vamos fazer as contas? Se ele é nascido em 1902, com 27 anos, começam a surgir as manchas, 1929. E por que eu faço questão de registrar o ano? Porque em 1929 não existia nem terapia para a lepra, nem terapia preventiva. Ou seja, você ser diagnosticado com hanseníase ou com lepra era sinal de que você iria morrer. Era sinal de que você deveria ser banido da sociedade, porque a lepra é altamente contagiosa, ser afastado dos seus familiares, ser afastado das suas atividades profissionais, das suas atividades lúdicas, de tudo aquilo que você gostava de fazer e ser recolhido naquilo que nós chamamos os leprosários. E ali passar o resto da vida, porque as pessoas iam, me perdoem a expressão, iam apodrecendo aos poucos, porque aquelas manchas depois viravam pequenas úlceras e a pessoa começava o nariz a tornar-se cada vez mais decomposto, as orelhas e as carnes cheiravam mal, a pessoa ia tendo problemas internos e externos. E dentro dos leprosários, as pessoas ficavam até a desencarnação. E assim foi a vida de Jesus Gonçalves a partir dos seus 27 anos. Perdeu a sua esposa, era pai de 6 filhos, 2 que eram só da primeira esposa e 4 que eram dele próprios, e agora estava sentenciado à lepra e a ter que passar o restante dos seus dias no leprosário. E eu quero fazer um corte aqui agora, porque se isso acontece com qualquer um de nós, se a gente recebe um diagnóstico desse, qual seria a nossa atuação? Eu tenho certeza que poucos, talvez, teriam uma atitude otimista. Poucos, talvez, teriam aquela esperança, aquela entrega a Deus, aquela certeza de que está vindo para mim é para que eu possa me melhorar. Se está vindo até mim é porque existe algo que justifica o aparecimento da doença e que eu deveria permanecer confiante em Deus, confiante nos bons espíritos e seguir a minha vida, sorrindo com otimismo. Mas será que nós agimos assim? Será que nós temos essa fibra? Será que nós temos essa força, essa fortaleza? Será que Jesus teve essa fortaleza? Até mesmo porque eu deixei de contar um detalhe da vida dele. Aos 27 anos de idade, ele era ateu.
Ele não acreditava em Deus e nem tinha propriamente uma religião. Mas eu quero fazer esse corte porque nós sabemos que nada vem até nós que não exista uma causa. Para todo efeito existe uma causa pré-existente. E para tudo que nos vem na forma de aflições, existe uma imperfeição nossa que justifique aquela doença, aquela dificuldade. E eu quero convidar cada um de vocês a retornar cerca de 15 séculos, para que nós possamos entender por que um homem de bons propósitos, trabalhador, pai de família, um exímio escritor, alguém que tocava como ninguém os instrumentos musicais, foi sentenciado à morte aos 27 anos. No ano de 410 da era cristã, o Império Romano ele estava praticamente sossobrando. O imperador Teodósio começou a ver o seu império ser destruído, porque Roma já não conseguia mais arregimentar as suas colônias. O dinheiro era gastado com farras, com espetáculos de sexualidade, os imperadores iam se perdendo e às margens, aquilo que nós chamamos de tribos bárbaras, começavam a invadir, a querer tomar o poder e a derrubar o Império Romano. Uma dessas tribos bárbaras, chamadas os visigodos, talvez uma das mais terríveis, uma das mais sanguinolentas, umas que detinham o maior poderio, até mesmo porque o chefe dos visigodos era Alarico. E Alarico, ele tinha sido treinado no próprio Império Romano. Como ele tinha sido preterido no Império Romano por outro general que chamava-se Estilicão, ou seja, o Império Romano preferiu dar o comando de suas tropas a Estilicão e não a Alarico, Alarico se revoltou, porque ele era muito vaidoso, ele tinha a soberba como sentimento que dominava os seus passos. Ele sai do Império Romano, adere à tribo dos visigodos e agora, olha, eles não quiseram me deixar ser o general em Roma, agora eu vou ser o general com a tribo dos visigodos. Então ele resolve, nós vamos invadir Roma. Não vamos deixar nada de pé, vamos matar homens, mulheres, crianças, vamos destruir templos, vamos destruir aquedutos e o mundo vai se curvar aos visigodos, o mundo vai se curvar a Alarico, o Grande. E assim foi feito. Por onde Alarico passava, ele matava na lança, atirava sal ao chão para que não nascesse mais nada e demonstrava pela sua cara, aquela cara sempre de revolta, de dominação, quem deveria dominar o mundo. E mais ou menos no ano de 410, ele faz um acampamento ali nas cercanias da cidade imperial, aquela que é chamada Cidade Eterna, a cidade de Roma, e manda um aviso ao imperador. Nós vamos entrar e destruir tudo. Você quer negociar conosco, você quer renunciar ao trono, você quer sair por bem, senão vai sair por mal. O imperador recusou-se, porque o imperador romano pode tudo, só não pode ser covarde. Na noite anterior à invasão de Roma, estava encarnado na terra um grande bispo, o chamado bispo de Hipona, Agostinho de Hipona, filho de Mônica. Gente, hoje a palestra vai ser assim um tanto quanto histórica. Então, se eu estiver assim cansando vocês, paciência. O Henrique me colocou aqui nessa enrascada. E Agostinho resolve ir até Alarico. E ele chegando no acampamento dos visigodos, aqueles homens bárbaros, matem esse homem. Porque que romano é esse, vestido com vestes sacerdotais, tem a audácia de entrar aqui nas nossas tribos, no nosso acampamento. Mas Alarico, meio que dominado pela aura de Agostinho, resolve fazê-lo entrar. E ele vai até Alarico, curva-se, num gesto de muita humildade, e diz: Senhor, eu hoje sei que você vai dominar a terra, vai dominar Roma, eu quero te fazer um pedido. E Alarico, olha, eu não deveria nem te escutar. Eu deveria separar a sua cabeça aqui nesse instante. Mas algo me diz que você é um homem nobre. Eu não considero ninguém nobre. Foi Deus que me mandou aqui, disse Agostinho de Hipona. Bom, você há de reconhecer que Deus sou eu, Alarico. Pois muito bem.
eu te peço, você vai invadir Roma, poupe as mulheres, poupe as crianças, poupe os velhos, poupe nossos templos sagrados, porque eu sei que você não gosta de Roma, Roma agiu com sangue e agora você, através do sangue, há de derrubar Roma. Mas os templos sagrados, as crianças, os velhos, não tem nada a ver com isso. E Alarico, ponha-se daqui para fora, ó Agostinho de Hipona, porque eu não cumprirei a sua vontade. E Agostinho foi, mas Alarico sonhou com aquele homem a noite inteira. E é bem certo que no dia seguinte ele destruiu Roma, mas não destruiu nenhum templo religioso. Não matou nenhuma mulher, nenhum velho e nenhuma criança, porque o próprio Santo Agostinho pediu que eles se refugiassem dentro das igrejas. Ou seja, Alarico cruel acabou escutando os conselhos de Agostinho. O tempo passa, Alarico já era detentor de todos os países europeus e resolve deter o norte da África. Mas ali ele morre, porque a vaidade tem limites. A gente quer e depois quer mais uma batalha no norte da África, ele acaba falecendo. E eu pergunto para vocês já devem ter se dado conta quem foi Alarico? Jesus Gonçalves. Então, meus amigos, agora nós nos damos conta de por que um homem simples, pacato, pobre, nascido em Borebi, aos 27 anos de idade, ranceniano, condenado à morte, às carnes que iam apodrecer, encontrava-se redimindo perante a consciência, a própria consciência, perante o amor de Deus. E vocês, Rafael, mas Deus é assim, a ferro e fogo, é taliônico, porque ele, como Alarico matava e agora foi condenado a morrer como um leproso para poder se redimir. E eu pergunto para vocês assim, quantos séculos nós temos entre o século V, porque 410 é o século V, e o século XX, porque ele nasceu em 1902. Nós temos mais ou menos aí 14 a 15 séculos. Vejam quanto tempo a misericórdia de Deus deu para que ele se melhorasse pelo amor, para que ele se soerguesse pela vontade de fazer o bem. Porque vejam, agora eu vou voltar na história. Porque de Alarico, ele desencarna e chega ao plano espiritual, um verdadeiro umbral. Na época, André Luiz ainda não tinha escrito Nosso Lar. Não podemos falar no umbral. Nosso Lar foi escrito em 1944, mas Alarico chegou no umbral e foi, assim, atilado pelos gritos das suas vítimas, que o chamavam de monstro, que o chamavam de carniceiro, que queriam destruí-lo no corpo espiritual. Ele se encontrava num verdadeiro inferno consciencial e pediu a Deus, deixa-me renascer. Deixa-me volver aos palcos do mundo, porque agora eu não serei esse conquistador mais. Eu não serei esse homem covarde, esse homem conquistador, esse homem que quer destruir pessoas. E Deus permite, você vai renascer. E a misericórdia divina, ela é tão assim bondosa, ela é tão assim amorosa com cada um de nós, que ele renasce como o neto de Alarico. E pelas coincidências que nós sabemos que não são coincidências, ele vem a ganhar o mesmo nome, Alarico. Agora, Alarico II, ou seja, o neto do próprio Alarico I. E vocês acham que como Alarico II ele tornou-se uma pessoa melhor? Teve chance de solver os seus débitos pelo amor. Teve chance de ressignificar os seus passos. Teve chance de endireitar os seus caminhos. Mas, quando estamos no ergástulo da carne, palavra difícil, ergástulo é aquela roupa utilizada pelo mergulhador. Porque quando estamos do lado de fora, uma metáfora, o lado de fora, o mundo espiritual. É uma coisa, nós temos um grau de consciência. Quando mergulhamos no mar e usamos aquele ergástulo, o nosso grau de consciência fica diminuto. Nós nos esquecemos das promessas feitas no plano espiritual. A roupa carnal, a roupa física pesa. E a gente, ao contato de outras pessoas, com os espíritos com os quais vivemos, ao contato de velhas terras, de velhos hábitos, a gente volve ao caminho do erro. E Alarico II foi tão mau quanto Alarico I. Foi um espírito tão perverso, tão dominador,
e na mesma tribo dos visigodos continuou naquele périplo de matar, de dominar. Não tinha o mesmo poder que Alarico I, mas fez-se o mesmo sanguinário. E torna a morrer, torna a volver ao plano espiritual. Agora nós vamos dar um salto quântico para chegar até o século XVII na França. E vocês poderiam me perguntar assim, Rafael, de onde você está tirando todas essas histórias? Eu estou tirando desse livro aqui. A Vida Extraordinária de Jesus Gonçalves, de Eduardo Carvalho Monteiro. Eduardo Carvalho Monteiro é psicólogo por formação, mas se fez um grande historiador espírita, alguém que teve contato a muitos médiuns, foi a variadas cidades, teve acesso a informações de próprio Chico Xavier, e eu posso afiançar que tudo que eu estou narrando aqui é fidedigno. São histórias que remontam ao passado de um homem que foi bárbaro, mas depois de renascer no Brasil, transforma-se numa ave de luz. Voltando agora ao século XVII. Século XVII na França, nós estamos aí na dinastia dos Bourbon. E aqueles que conhecem a história sabem que os Bourbon mandaram na França. Luís XIII, Luís XIV, o Estado sou eu. Luís XV, Luís XVI, aqueles que precederam a França na Revolução Francesa. E Alarico, que foi Alarico I, Alarico II, agora volta na pele de um religioso. Observem Deus dando mais uma chance, mais uma proposta da alma se emendar. E ele vem na pele de um cardeal. O cardeal é aquela personalidade que está logo abaixo do Papa. Acima do cardeal, só o Papa. E o nome dele foi Jean Armand Duplessis Richelieu. Conhecem o cardeal Richelieu? Conhecem o cardeal que mandava na França e que ficou conhecido como a Eminência Parda? Porque Luís XIII, talvez o primeiro ali da dinastia dos Bourbons, não mandava nada. Era uma figura apagada. Era uma figura que era manietada pelo cardeal Richelieu. Era o cardeal Richelieu que mandava a França às guerras, que recolhia a França das guerras, que decidia quem iria morrer, que decidia quem iria sobreviver. Era o cardeal Richelieu que mandava no trono, na igreja e em todos os tribunais franceses. Há uma frase do cardeal Richelieu que entrou para a história quando ele dizia assim, que a França tinha dois deuses. O primeiro Deus é o Deus que está no céu. E o segundo Deus chamava-se França. Que em nome da França, olha aí o nacionalismo da onde que vem. Olha aí as pessoas que dizem, o meu país é tudo, porque em nome do país nós matamos, nós subvertemos. Se a gente estudar a história, a gente chega em cardeal Richelieu. Porque ele dizia, pela França eu mato, pela França eu morro. Então era um cardeal que conhecia Jesus, que conhecia os ideais da fraternidade, o ideal do amor, mas era capaz de matar, era capaz de dominar sem qualquer instinto de amorosidade, sem qualquer respeito pelo ser humano. E fazia tudo e depois se penitenciava a Deus, dizendo, olha, eu fiz tudo isso porque Deus me mandou. Esse foi, agora no século XVII, o nosso Alarico I, o nosso Alarico II, o nosso cardeal Richelieu, que teve aí de 14 a 15 séculos para se emendar. E que retorna mais uma vez aos dias da espiritualidade acabrunhado. Retorna vencido pelos seus, eu vou dizer uma palavra, pecados, pelos seus vícios, pelo monte das suas dificuldades existenciais. E agora, já não aguentando mais, ele pede a Deus, pede aos benfeitores espirituais, dá-me um remédio mais amargo. Dá-me algo que não me permita perder-me no livre-arbítrio, mas não me deixe cair em tentação. Porque todas as vezes que eu mergulho na carne, eu perco o meu tino. Eu perco tudo aquilo que eu prometi no plano espiritual. E é programado uma vida para ele, não mais na Europa. Porque a Europa é o berço onde nós nos perdemos. E eu estou falando com cada um de vocês, tenho certeza. Vocês e eu próprio fomos padres, fomos reis,
fomos inquisidores, fomos cruzados, fomos alguém que falamos de Jesus e mandamos para a fogueira. Fomos alguém que falamos no bem, mas passávamos a perna nas pessoas e pedimos: deixa-me renascer num lugar sem tantas provações coletivas, onde o psiquismo não esteja tão pesado. E a espiritualidade, os nossos benfeitores, nos mandaram para o Brasil. Nos mandaram para essa terra quente, para essa terra que hoje a gente julga, olha, mas tanta corrupção nessa terra. Mas é aqui que a gente precisou nascer, porque os endividados europeus vêm para a terra do evangelho chamada Brasil, para dizer: Jesus, agora eu vou. Mas não me faça só nascer no Brasil, dá-me uma dificuldade para que eu possa sentir na carne a necessidade de me aprumar, a necessidade de ressignificar os meus passos. E foi dado a Jesus Gonçalves, foi dado ao cardeal Richelieu. Agora você vai para o Brasil. Você vai renascer com hanseníase. Quando os teus sonhos primaveris se fizerem mais intensos, quando a sua verve poética for capaz de escrever os mais belos sonetos, quando o clarinete receber dos seus dedos as mais belas canções, você receberá o maior dos inimigos. E não é um inimigo exterior, porque ninguém vai vir te bater, porque ninguém vai vir te dar uma rasteira, mas o seu corpo começará a mourejar, começará a escarnecer, como vários foram os corpos que você matou, que você vilipendiou. E enquanto suas carnes forem morrendo devagarinho, forem apodrecendo, forem cheirando mal pela lepra, tu te lembrarás de Jesus. Tu te lembrarás das promessas da espiritualidade. Tu te lembrarás de fazer o bem. E ele renasce no Brasil. Renasce numa cidade pequenina, renasce de uma família pobre, gente do campo, e aos 27 anos, ateu, porque nasceu e porque foi um religioso hipócrita na França, agora não conseguia nem ter religião mais. E aos 27 anos, ele vai para um sanatório, um leprosário em Aimorés, na cidade de Bauru. Mas vocês pensam que a vida dele foi fácil? Porque ele foi privado da saúde, foi privado da família e ainda ganhou um problema no fígado intenso. Porque, além de tudo, ele tinha dores homéricas, ele não conseguia comer, ele ficou magro, verdadeiramente esquálido, e já não tinha lugar para ele mais ali no sanatório, em Bauru, no sanatório de Aimorés. Ele precisava ir para um hospital. Mas como ir para um hospital com uma doença tão assim contagiosa? É quando abrem-se as portas para ele do sanatório de Piraptingui, na cidade de Itu, para onde ele se transfere e ali passa o resto dos seus dias, cuidando do seu mal, do fígado, e esperando que a lepra lhe purificasse. Mas ali no sanatório de Piraptingui acontecem coisas que mudam os seus passos, porque de ateu ele tem acesso a um livro, não foi o livro dos espíritos, foi o livro O Céu e o Inferno. Chega até as suas mãos esse livro que nos fala da justiça de Deus, que nos fala da lei de causa e efeito, que nos fala, na sua segunda parte, de espíritos que desencarnaram e voltaram para contar suas histórias. Espíritos alegres, espíritos medianos, espíritos endurecidos, espíritos que passaram por provações terrenas. E ele começa a mudar a faixa dos seus pensamentos. Um dia, ele coloca um copo de água sobre a mesa e pede: olha, Deus, eu nunca acreditei em você. Mas se você realmente existe, o meu fígado dói, a minha boca está amarga, a vontade de vomitar é intensa. Coloca um remédio nessa água. E a água foi tornando pardacenta, foi tornando leitose, e ele tomou. Melhorou do fígado. E a partir dali começou a sorver, a mergulhar nas obras espíritas. Leu o livro dos espíritos, leu o livro dos médiuns, leu o evangelho, releu o Céu e o Inferno, releu a Gênese, até que num determinado momento ele disse assim: eu sou espírita. Eu sempre fui espírita, porque Jesus veio para mim não nas religiões tradicionais. Vejam, ele foi um cardeal da Igreja Católica em Roma, ele não gostava do catolicismo, ele não gostava das religiões tradicionais, que para ele ainda tinham o senso
da troca, da barganha, da exploração, mais o espiritismo, que falava da caridade, que falava da entrega, que falava da renúncia, aqueceu o seu coração. Naquele périplo, a segunda esposa, Dona Ninita, que o visitava de vez em quando, também veio a falecer. E o périplo das dificuldades fica ainda maior, mas ele já era um outro homem. Já é espírita, já tinha confiança em Deus. E ele resolve fazer algo assim, que eu julgo talvez o maior dos seus passos. Abre uma casa espírita dentro do leprosário. Dentro daquele lugar onde pessoas literalmente iam morrendo aos poucos. E eu, se eu pudesse olhar no olho de cada um de vocês agora e fazer uma pergunta, que é a pergunta do milhão. Eu queria perguntar qual o nome da casa espírita que ele deu. Grupo Espírita Agostinho de Hipona. Porque as nossas vivências, os nossos encontros ficam marcados na tessitura do nosso espírito imortal. Quando pensou em abrir uma casa espírita, aquele encontro com o bispo de Hipona, em 410, na antiga Roma, repercutiu no seu coração. É bem verdade que o próprio espírito de Santo Agostinho já se aproximava dele, porque quando o chamou em 410, ele não quis ir, mas agora o chamava de novo. Vem, Alarico. Vem, Richelieu. Vem, Jesus Gonçalves, porque o seu combate agora é outro. O seu combate agora é o bom combate. É o combate daqueles que se metamorfoseiam em almas para o Cristo, para Jesus, em trabalhadores do bem. O sanatório de Piratingui tinha mais ou menos 4.000 internos. O número é esse mesmo. E cerca de 2.000 pessoas se converteram ao espiritismo. E passaram a frequentar a casa espírita, onde Jesus Gonçalves, já com a narina praticamente carcomida pela lepra, as pontas das orelhas, a ponta da língua, ele soltava a sua voz. E ninguém sabia de onde vinha a voz, mas ele falava. Falava do amor de Jesus. Falava das leis morais. Falava da necessidade de seguir em frente sem estremunhar. Falava que o que hoje era a lepra era um presente de Deus e que nós deveríamos. E agora eu quero fazer uma ponte com aquilo que a mocidade trouxe para a gente no início da palestra, que nós deveríamos ter paciência, porque a paciência é a ciência da paz. Ele dizia que os internos deveriam pacificar seus espíritos diante da dor, porque a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito Amigo. E assim ele termina os seus dias, aconselhando a cada um dos seus pares, dando os braços, dando as mãos, sendo a voz de consolo, até cerrar os seus olhos, em definitivo, em 1947. Viveu 45 anos. Dos 27 ao 45, foi sendo limado pela lepra. Poucos dias depois, no grupo espírita de Pedro Gonzaga, lá na cidade de Pedro Leopoldo, deixa eu consertar o nome do grupo, gente. No grupo espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, aparece o espírito de Jesus Gonçalves para Chico Xavier. E Chico Xavier tem a oportunidade de dizer àqueles que estavam com ele, olha, o homem que estava sendo deformado pela lepra, agora se transformou numa ave de luz. Se transformou em alguém que se libertou de um carreiro de vícios pretéritos para agora perfumar os jardins da espiritualidade. Então, quando eu conto a história de Jesus Gonçalves, é para trazer para cada um de nós a esperança. Para trazer para cada um de nós a certeza dos dias melhores. A certeza de que a doutrina espírita, ela não nos traz aquela, vamos dizer assim, aquela coisa de que nós iremos tão somente sofrer e nos entregar à dor, mas ela nos fala por que da nossa dor. A pedagogia da nossa dor. Nós não estamos no mundo para sofrer sem causa, mas se sofremos, existe uma causa, e essa causa é libertadora. Essa causa é para trazer a nossa paz, a nossa esperança, o nosso sorriso de volta. Essa dificuldade, essa aflição é para nos devolver
a dias melhores. Então, muitas pessoas acham que nós, os espíritas, somos masoquistas. Não, nós não gostamos de sofrer. Mas quando nós sofremos com gosto. Porque nós sabemos que existe uma causa e que essa causa ela é libertadora. Quando então eu narro a vida de Jesus Gonçalves, é para abrir as retinas espirituais de cada um daqueles que me ouvem, de cada um daqueles que encontram os seus martírios no mundo, para que nós sigamos em frente. Não precisamos volver ao passado, às vidas pretéritas, para saber quem fomos, por onde andamos, mas olhar para frente e divisar novos horizontes, divisar novas propostas. Estamos num momento difícil do nosso mundo terreno, num momento de transição, num momento onde todos sofrem, num momento onde as dores se avultam, mas é tal qual uma tempestade, que se faz muito intensa para que a gente possa olhar a beleza da manhã, olhar os primeiros assovios dos pássaros que vêm cantar no novo alvorecer. Então tenhamos essa certeza, essa paz de espírito, essa esperança e sigamos em frente. Sigamos em frente porque estamos crescendo, estamos nos libertando, estamos angariando dias melhores. E tenho certeza de que Jesus Gonçalves nos acompanha. Está ao lado de cada um de nós, daqueles que sintonizam com ele, porque o nome dele era Jesus. Na sua humildade, ele se transformou em Jesus para ser o amigo do Rafael, que também trouxe dores, para ser o amigo do Henrique, o amigo do Fábio, o seu amigo, dizendo nos dias em que as dores se fazem mais altas, não desista. Lembre-se da minha vida. Lembre-se dos dias mais angustiosos e siga em frente, porque ao seu lado há alguém. Se não for Agostinho de Hipona, é o seu benfeitor espiritual. São almas que há milênios vêm te impulsionando, vêm te projetando para os dias de paz. Era isso que eu queria trazer para vocês. O nosso tempo já está se escoando. Eu tinha programado ler alguns sonetos de Jesus Gonçalves. Eu quero agora pedir a permissão para ler um, porque ele escreveu pelas mãos de Chico Xavier um livro. Terminei ainda não, Henrique. Vou contar mais uma história. Pois é, não, que eu ia protestar. Você lê quantos sonetos você desejar, Rafael, por favor. Então tá joia. Ele escreveu um livro por Chico Xavier chamado Flores de Outono. E um desses sonetos diz de quando ele chegou no plano espiritual. E o soneto diz assim: irmãos, cheguei contente ao novo dia. Olha como ele diz. Olha a beleza do artista, olha a beleza do poeta. Cheguei contente ao novo dia. Será que nós poderemos dizer que chegaremos contentes ao novo dia? O novo dia é a desencarnação, porque o poeta faz isso. Ele transforma em belas expressões aquilo que nós chamamos morte. Então, morte para Jesus Gonçalves é novo dia. E chegou contente, mas para estarmos contentes lá, nós precisamos estar contente aqui, perpassando as nossas dores com galhardia, com força. Ah, Rafael, mas está tão difícil. Seguremos uns nas mãos dos outros. Vamos nos ajudar. Vamos vibrar no bem. Vamos ser os elos de uma grande corrente, porque está dentro de nós. A vontade é uma potência da alma. E ele continua. E ainda em pleno assombro de estrangeiro, ou seja, era um estrangeiro no plano espiritual. Jubiloso saltei de meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bendizei com Jesus a dor sombria, na romagem de pranto e cativeiro. Nele achareis o doce companheiro para as rudes tormentas da agonia. Olha quem ele recomenda que seja o companheiro dos dias da agonia. Jesus, o nosso amigo de todas as horas. E depois desses dois quartetos, ele nos deixa dois tercetos. Não desdenheis a chaga que depura. Olha, não desdenhamos a nossa dor, porque ela nos depura. Ela nos faz pessoas melhores. Ela tira as nossas borras, as nossas marcas, as nossas, eu vou usar uma palavra aqui de Manuel Filomeno de Miranda, as nossas anfractuosidades, as nossas saliências, falando assim no Itaperunês, que é a minha cidade.
nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa. Olha como Jesus Gonçalves chama a dor, a chaga, chama de dádivas. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Então, meu amigo, se ainda trazes escuras feridas, elas são adornos nas vossas vestes. E daí, pelas palavras de Jesus Gonçalves, nós entendemos por que Jesus falava na túnica nupcial. Porque a túnica nupcial, nós precisamos mergulhar no profundo, no sentido da metáfora, da parábola de Jesus. A túnica nupcial é quando nós nos fizermos preparados para o reino dos céus, para o reino espiritual, para a plenitude, para o nirvana, o nome pouco importa. E como nós nos preparamos? De duas formas. Fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance e tomando as nossas dores como oportunidades. Tomando as nossas dores como propostas de crescimento. Foi isso que nos fez Jesus Gonçalves. E quando Divaldo Pereira Franco estava bem jovem, era ainda um jovem baiano, e baiano vocês sabem como é, gosta de falar, gosta de estar no meio das pessoas, tem aquele jeito que cativa, aquele jeito, eu vou usar a palavra, aquele jeito gostoso de si. Ele estava no interior de São Paulo, quando Pedro de Camargo, talvez vocês não conheçam Pedro de Camargo, mas conheçam Vinícius, porque Pedro de Camargo é o nome de Vinícius, e Vinícius é o espírito que nos escreve os mais variados livros do Evangelho, sobre o Evangelho de Jesus. E Pedro de Camargo, ainda encarnado, diz para Divaldo, Divaldo, hoje nós vamos fazer uma visita especial. E Divaldo, baiano, olha, eu faço tudo quanto é visita. Eu falo, eu visito, eu aconselho. Onde que nós vamos? Divaldo, hoje nós vamos no leprosário. Os olhos de Divaldo, que já não são olhos muito grandes, arregalaram-se. E Divaldo respondeu, olha, Pedro, eu subo o morro, eu desço o morro, eu vou nas comunidades, eu vou nos aterrados, eu vou nas prisões, mas no leprosário eu não vou. Quando se aproximou dele, Jesus Gonçalves. E Jesus Gonçalves foi se aproximando, não à feição de um leproso, mas de alguém que Divaldo conhecia. Estando assim, com o perispírito, Divaldo disse, olha, nós já vivemos antes. Nós vivemos na época da França. É o que tudo indica. Quando ele foi o cardeal Richelieu, Divaldo também fazia parte da Igreja Católica numa cidade ali perto de Paris. Isso Divaldo narra em outra palestra sua. E Jesus Gonçalves diz para Divaldo, olha, Divaldo, nós temos duas opções. Ou nós vamos até lá, ou nós vamos para lá. Você escolhe. E Divaldo pensou, ir até lá quer dizer visitar. Ir para lá quer dizer como interno. E Jesus explicou, meu filho, muitos de nós temos um passado impetuoso. Nós não sabemos as nossas marcas. E essas marcas nossas podem desabrochar pela necessidade de soerguer pelo sofrimento ou quando nós as minoramos pelas propostas de amor. Então, ou você vai visitar, ajudar, ou um dia, quem sabe, você vai para lá na condição de um interno. E Divaldo, mudando o seu senho, mudando a sua forma de compreender a proposta, olha, que horas nós vamos? É agora? Eu já estou pronto. O certo é que acompanhando Pedro Camargo e acompanhando o próprio Jesus Gonçalves, Divaldo visita o leprosário em Pirapitingui e passa a fazer as visitas todos os anos, periodicamente. A última mensagem que eu quero deixar desse espírito, então, é essa. Nós temos dois caminhos no mundo. E esses dois caminhos, quem nos diz é o benfeitor Emmanuel. Toda evolução se dá por desidratação. E nós podemos desidratar pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. A escolha é sempre nossa. Nós poderemos ir para um leprosário na condição de um leproso, ou nós poderemos ir até o leprosário na condição daquele que socorre o leproso, daquele que ajuda o leproso, sabendo que nós não somos maiores que os leprosos. Nós não somos maiores
que aqueles que estão nas penitenciárias. Nós não somos maiores do que aqueles que estão nas ruas. Nós somos irmãos. Isso nos ensinou Jesus Gonçalves, a sermos caridosos, a sermos irmãos uns dos outros, a amar tal qual Jesus nos amou. Essa, a sua vida, a sua proposta, e se eu pudesse captar uma mensagem do seu espírito, seria essa. Nós hoje somos os leprosos da alma, porque trazemos as marcas que precisamos solver nos dias da existência. Então, que nós possamos apagar essas marcas dando o nosso melhor, fazendo o bem que estiver a nosso alcance e não precisando passar pelos dias do atroz sofrimento, como ele passou. Porque nós contamos com benfeitores ao nosso lado. Nós contamos com o próprio Jesus. E eu quero terminar com mais um soneto de Jesus Gonçalves, deixando a cada um de nós a certeza e a esperança de que esses dias que nós passamos não são dias para reclamação. Não são dias para que nós possamos perguntar a Deus até quando, mas são dias para nós agradecermos esse caminho, esses dias, e fazermos o máximo que estiver ao nosso alcance. Quando eu comecei a nossa palestra, Henrique estava dizendo, olha, nós temos a palestra de sábado, nós temos o papo de espírita, nós temos a oração, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, e eu, o que eu posso fazer? E eu, como eu posso tornar o mundo melhor? E eu, como eu posso tirar os meus braços do ostracismo, as minhas pernas da inércia? Porque é assim que a gente colore o mundo. Porque é assim que a gente diz para Jesus, olha, se as dores vierem, se o coronavírus vier, eu sei que há um aprendizado, mas eu prosseguirei, respeitando a ciência, respeitando as autoridades do mundo, fazendo o que estiver ao meu alcance, para que o outro tenha paz, para que o outro seja ajudado e para que o meu mundo seja melhor. E Jesus Gonçalves também diz, agora num soneto, pelas mãos de Chico Xavier e por Herculano Pires, mensagem de companheiro. Porque eu quero que vocês pensem que um companheiro do alto está mandando uma mensagem para vocês, dizendo assim, não te admitas, réu de afrontosa sentença, largado de hora em hora a sombra em que te esmagas, varando tanta vez humilhações e pragas, a afeição de calhaus da humana indiferença. Crueldade, paixão, injúria, crime e ofensa. Criam-nos um dia a extremenha de chagas, no pretérito abriste o espinheiro em que vagas, e embora a aprovação, trabalha, serve e pensa. Ânsia, atribulação, abandono, amargura, são recursos da lei com que a lei nos depura, o coração trancado em nódoas escondidas. Bendize, amado irmão, as feridas que levas, a dor extingue o mal e o pranto lava as trevas, que trazemos em nós dos erros de outras vidas. Que Jesus esteja com cada um de nós, que Jesus, o amigo de todas as horas, nos abençoe e que Deus nos envolva em vibrações de alegria, de saúde e de muita paz. Um beijo. Até a próxima.